Provérbios 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tocenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Até aqui. Ninguém quer ser pobre, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa com as pessoas do mundo inteiro, todas elas concordariam que é ruim ser pobre. Ninguém quer ser pobre. Por isso que grande parte das pessoas sempre fazem uma fezinha em algum jogo, em alguma loteria. Porque o brasileiro sempre vive aquele sonho utópico de que a Mega Sena vai salvá-lo da pobreza. Esse é o sonho do brasileiro. Né? O brasileiro tem dois sonhos: a casa própria e ganhar na Mega Sena. Se ganhar na Mega Sena, já cumpre outro sonho também, que é o da casa própria, ou da mansão própria, ou os das mansões próprias. Esse desejo de não ser pobre, esse desejo de fugir da pobreza, é algo bom. Foi Deus que nos deu esse desejo. Foi Deus que nos deu o desejo de não sermos pobres. Foi Deus que nos deu o desejo de fugirmos da pobreza. Não é da vontade de Deus que as pessoas sejam pobres. Não é da vontade de Deus que os filhos dele sejam pobres. Mas eu tenho que tomar muito cuidado ao falar essas palavras, porque eu não quero ser mal interpretado por vocês. Nós não estamos falando aqui da teologia da prosperidade. Porque, como já dissemos em pregações passadas, a teologia da prosperidade é uma teologia do jardim de infância. É uma teologia de criancinhas pequenas. Porque a teologia da prosperidade acredita que é impossível receber a bênção de Deus neste mundo e, ao mesmo tempo, enfrentar dificuldades e sofrimentos. A teologia da prosperidade afirma que se Deus abençoa alguém, aquela pessoa não vai enfrentar nenhum tipo de sofrimento, aquela pessoa não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade, não vai haver nenhum tipo de coisa ruim na vida daquela pessoa, não vai haver nenhum tipo de doença. Só existe bênção. Isso quem pensa são as crianças pequenas, são as crianças que vão no jardim de infância, são as crianças que ainda não entendem como a vida funciona, são as crianças que não sabem que a vida é feita de momentos bons e de momentos ruins, a vida é feita de coisas boas e de coisas ruins, a vida é feita de coisas agradáveis e de coisas não tão agradáveis assim. Quando as criancinhas crescem um pouco, elas percebem isso. A teologia da prosperidade, então, é uma teologia do jardim da infância. Quando dizemos que Deus não quer que os seus filhos sejam pobres, nós não estamos afirmando, como a teologia da prosperidade faz, que Deus quer que todos os seus filhos sejam milionários, que todos os seus filhos tenham mansões, que todos os seus filhos tenham carros importados e que todos os seus filhos tenham um jatinho particular à sua disposição. Não é isso que nós estamos dizendo.
Quando dizemos que Deus não quer que os seus filhos sejam pobres, nós estamos afirmando apenas o seguinte: Deus deseja que os seus filhos vivam vidas agradáveis nesse mundo. Deus deseja que os seus filhos vivam vidas neste mundo e que não lhes falte nada. Deus deseja que os seus filhos tenham o suficiente para deixar uma herança para os filhos, para os próprios filhos. Uma vida agradável não é necessariamente uma vida de um milionário. Obviamente que um milionário, se a gente considerar apenas a condição financeira dele, ele tem uma vida agradável. Mas normalmente a gente vai descobrir que os milionários têm problemas, e grandes problemas, e por isso mesmo muitos deles não conseguem passar 24 horas sóbrios. Eles precisam encher a cara de bebida, eles precisam encher a cara de drogas, de qualquer outra coisa, de medicamentos para conseguir sobreviver. Quando então nós dizemos que Deus deseja que os seus filhos não sejam pobres, nós estamos afirmando que Deus deseja que os seus filhos tenham vidas agradáveis, vida que não falte nada. Eu estou com fome. Tudo bem, a gente tem dinheiro, vamos lá no mercado comprar, vamos encomendar alguma coisa pelo iFood, não sei, a gente tem dinheiro, a gente pode comprar alguma coisa para comer. Eu estou com frio. Bom, a gente tem dinheiro, a gente pode comprar um agasalho. Eu queria passar as férias em tal lugar, na praia. Tudo bem, a gente tem dinheiro, a gente pode alugar uma casa, a gente pode ficar num hotel, num motel, a gente até de repente tem uma casa na praia. É simplesmente isso que nós estamos dizendo. Deus deseja que seus filhos tenham vidas agradáveis neste mundo. Nós devemos reconhecer que a palavra de Deus apresenta a pobreza em dois sentidos diferentes, em dois sentidos distintos. Existe aquela pobreza que surge como resultado de coisas que estão fora do nosso controle. De repente a pessoa perde o emprego. E ela começa a enfrentar dificuldade financeira. Por quê? Porque ela não tem mais ela não tem de onde mais tirar recursos. A única fonte de recursos dela era o emprego. E agora ela perdeu o emprego. Ou de repente, como acontece muito no Brasil, de repente chove muito, dá uma enchente, o rio levanta as suas águas, as águas invadem a casa das pessoas e destrói tudo. Destrói a casa, destrói os móveis, destrói as roupas, destrói tudo aquilo que a pessoa lutou tanto para conseguir. Ou numa situação mais drástica, a guerra, por exemplo. A guerra normalmente traz pobreza. Porque os homens morrem, os homens que estão lutando a guerra, eles morrem, e as famílias começam a passar necessidade. Mas existe um outro tipo de pobreza, que a palavra de Deus também reconhece, que a palavra de Deus também fala, que é o resultado da falta de sabedoria e do pecado. Essa é a pobreza que resulta de investimentos mal feitos. Falta de sabedoria, o investimento mal feito. Desperdício dos bens em coisas supérfluas, em coisas que não vale a pena gastar o dinheiro, mas a pessoa mesmo assim vai lá e gasta. Ou ainda a pobreza que surge da preguiça para o trabalho. E coisas assim. É desse segundo tipo de pobreza que nos referimos quando afirmamos que Deus não quer que seus filhos sejam pobres. Deus não quer que os seus filhos sejam pobres por falta de sabedoria, por terem feito um investimento errado. Deus não quer que seus filhos sejam pobres porque eles não souberam administrar bem os bens recebidos e adquiridos. Deus
não quer que seus filhos sejam pobres pela prática do pecado. Deus não quer que seus filhos sejam pobres porque eles são preguiçosos demais para trabalhar. Na semana passada nós vimos como no capítulo 5 de Provérbios, a perda dos bens e a pobreza podem vir como um juízo de Deus contra aqueles que se entregam ao pecado sexual. Por isso que o tema da mensagem passada foi o seguinte: não tome para ti a pessoa que não te pertence, para que Deus não tome o que é teu e dê aos outros. Porque esse é um dos juízos de Deus sobre aqueles que se entregam ao pecado sexual. Deus pensa assim: bom, tu pegou, aquela pessoa não te pertencia, mas tu pegou ela para ti, né? Então agora eu vou pegar aquilo que te pertence e eu vou dar aos outros. A perda dos bens e a pobreza podem vir como um juízo de Deus contra aqueles que se entregam ao pecado sexual. Já nos versículos que nós lemos agora, no capítulo 6, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina outras duas maneiras pelas quais nós podemos fugir da pobreza. A primeira delas é o uso que fazemos dos nossos bens, daquilo que Deus já nos deu. Nós devemos usar os nossos bens de forma correta. A segunda é jamais ser preguiçoso para o trabalho. Como é então que você vai fugir da pobreza? Usando com sabedoria os teus bens. Administrando os teus bens com sabedoria. E não sendo preguiçoso para o trabalho. É com essas duas verdades da sabedoria de Deus que o Espírito Santo quer te ensinar nessa noite a como receber a bênção de Deus neste mundo e no mundo por vir. Use com sabedoria os teus bens e não seja preguiçoso para o trabalho, e a pobreza não vai te afligir. A pobreza não te afligirá. No versículo 1 nós temos, mais uma vez, este pai sábio e temente a Deus falando ao seu filho jovem e inexperiente. Mas agora não existe palavra para que o seu filho lembre-se do seu ensino ou coisa parecida. Até aqui é sempre: filho meu, lembra-te das minhas palavras, guarda no teu coração os meus mandamentos, segue a minha sabedoria, segue aquilo que eu te ensinei, mas agora não tem nenhuma palavra nesse sentido. A necessidade é urgente e por isso mesmo o assunto é abordado de forma imediata. Mas que necessidade urgente é essa? A preocupação do pai é com a possibilidade que o seu filho empobreça como resultado do uso errado dos seus bens. Essa é a preocupação do pai. E essa é a preocupação de todos os pais. Todos os pais que têm filhos que já estão na juventude, já estão entrando na vida adulta, a preocupação dos pais é que os seus filhos se deem bem financeiramente. Os pais se preocupam que os seus filhos tenham a capacidade de administrar aquelas coisas que eles forem adquirindo ao longo da vida. O exemplo dado aqui pelo pai é o ato de ser fiador de uma pessoa, ser fiador de um amigo. Mas as aplicações que podem ser feitas a partir desses versículos aqui são várias e muitas, exatamente porque a preocupação desse pai é garantir que o seu filho administre os seus bens com sabedoria. Então vamos ao exemplo dado no texto. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se deste a tua mão ao estranho. Como todos devem saber, algumas vezes, para que um negócio seja fechado, uma das partes exige que a outra parte apresente garantias de pagamento. E muitas vezes, essa garantia de pagamento é um fiador. O fiador é a pessoa que garante com os seus bens
o pagamento da dívida caso o devedor original deixe de realizar a quitação do débito. Então, se eu me torno fiador de uma pessoa, a dívida é daquela pessoa. Mas se aquela pessoa falhar em pagar a dívida, se ela não pagar a dívida por alguma razão, quem é que vai pagar aquela dívida? Sou eu. Eu sou o fiador. Eu estou apresentando os meus bens como garantia daquele pagamento. Se aquela pessoa não puder pagar, eu vou ter que pagar com os meus bens. Antigamente, especialmente nos dias de Provérbios, nos dias em que Provérbios foi escrito, o fiador era a única garantia de pagamento que alguém poderia requerer ou oferecer. Não havia outras garantias de pagamento. Nos nossos dias, a figura do fiador ela está desaparecendo. São poucos os negócios hoje em dia que, para serem fechados, exigem a figura do fiador. Porque existem outras formas de garantir o pagamento. Por exemplo, eu posso apresentar um bem, se eu estou contraindo uma dívida, eu posso apresentar um bem que eu possuo, eu posso apresentar um terreno, eu posso apresentar uma casa como garantia daquele pagamento. Então não existe a necessidade de um fiador. Eu vou hipotecar a minha casa, eu vou hipotecar o meu terreno, e então aquilo ali fica como garantia do pagamento. Caso eu não honre a dívida, a minha casa vai ser, a hipoteca vai ser executada e eu vou perder a casa, eu vou perder o terreno para que aquela dívida seja paga. Mas em alguns casos, ainda que o fiador esteja, a figura do fiador esteja desaparecendo, em alguns casos o fiador ainda é exigido. Por exemplo, a Ágata, a minha irmã, quando ela alugou aquela casa onde ela morou por 2 anos, foi 2 anos, eu acho, né, que ela morou lá. Mais ou menos isso. Para assinar o contrato com a imobiliária, ela teve que apresentar um fiador. E não poderia ser qualquer pessoa. Deveria ser uma pessoa que possuísse pelo menos 2 imóveis. A imobiliária não aceitaria como fiador uma pessoa que tivesse apenas um imóvel. O fiador tinha que ter 2 imóveis. Então, o meu pai serviu como fiador da Ágata. Porque o pai, obviamente, sabia que a Ágata não iria deixar de falhar no pagamento do aluguel. Né? E ele sabia que, se por alguma razão desse algum problema e a Ágata deixasse de pagar, depois ela iria atrás e recuperaria, e ele não precisaria ter que honrar com a dívida que ela não honrou. No caso específico aqui, do versículo 1, nós temos 3 personagens. Nós temos o filho que se tornou fiador, nós temos o companheiro, o amigo de quem este filho, ou para quem este filho está servindo como fiador, e nós temos o estranho, nós temos aquela pessoa que é o credor da dívida adquirida pelo amigo do filho. O versículo 2 nos mostra que o pai sábio e temente a Deus considera o ato de ser fiador uma armadilha e uma prisão. Versículo 2 diz o seguinte: e te deixaste... O versículo 2, obviamente, é uma continuação do versículo 1, né? Então vou ler os dois aqui. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, enredar aqui é cair numa armadilha, e te prendeste nas palavras da tua boca, te prendeste, ficaste preso na armadilha, entraste numa prisão pelas palavras da tua boca. O pai considera o ato de ser um fiador, de servir como fiador para uma pessoa, ele considera isso uma armadilha e uma prisão. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um fiador, o responsável último pelo pagamento da dívida quem é? É do fiador. Ele é o responsável último pelo pagamento da dívida. E o que impede daquela pessoa de quem eu me tornei fiador, o que impede ela de ela não pagar a dívida dela? Nada. O que vai acontecer com este meu amigo
de quem eu me tornei fiador, o que vai acontecer com ele se ele não pagar a dívida? Nada. Numa linguagem bem coloquial, quem é que vai se ferrar? Sou eu. Eu é que vou me ferrar, porque eu é que vou ter que pagar a dívida. O amigo de quem este jovem se tornou fiador não tem motivo para ser fiel e pagar a dívida que ele contratou. Então quem vai arcar com aquela dívida vai ser esse jovem, vai ser o filho deste pai sábio e temente a Deus. Por isso que no versículo 3, o pai sábio e temente a Deus insiste para que o seu filho se livre deste compromisso, que é na verdade uma armadilha e uma prisão. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Aquele jovem deve procurar o seu amigo e se humilhar diante dele para que ele o livre daquele compromisso. O filho não deve se importar nem um pouco se está incomodando ou perturbando o seu amigo, porque o que está em risco é o seu futuro. Se ele tiver que arcar com a dívida dele, o futuro dele está comprometido, o futuro dele está destruído, porque ele vai perder os seus bens, ele vai ter que entregar os seus bens como pagamento de uma dívida que não era dele. Ele deve, de todas as formas, tentar se livrar dessa armadilha, tentar se livrar dessa prisão. Mas e se o contrato já tiver sido assinado? E se não existir mais a possibilidade de retirar o nome do contrato que foi assinado, se não existe mais a possibilidade da pessoa recuar, não, eu não quero mais ser o fiador. Se não existe mais essa possibilidade. Neste caso, o incômodo e a importunação, elas devem prosseguir. Mas agora, para garantir que o amigo pague a dívida em dia e de forma correta. Se for necessário perder o sono e o descanso para constantemente lembrar o amigo de pagar a sua dívida, que assim seja. Versículo 4. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Se for necessário ficar dia e noite lá batendo na porta do amigo, dizendo, olha, não te esquece que tu tem que pagar aquela dívida, se lembra? Tem uma parcela que está vencendo agora, semana que vem, tu tem que pagar. Assim como a gazela e os passarinhos fazem de tudo para se verem livres daqueles que os caçam, assim também deve fazer este jovem para garantir que o seu amigo pague a dívida. Versículo 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Quando um caçador está tentando pegar um animal, está tentando caçar um animal e ele consegue capturar esse animal na armadilha, o que aquele animal faz? Ele aceita de bom grado que ele foi preso? Não, ele mesmo que se torne inútil, mas ele faz de tudo para tentar escapar. Ele faz de tudo para tentar escapar da armadilha, para tentar escapar da mão do caçador. É isso que a pessoa que se tornou fiador de uma outra deve fazer. Deve fazer de tudo para escapar dessa armadilha, fazer de tudo para escapar dessa prisão. Como eu disse antes, eu creio que as aplicações desse texto, elas se estendem para além do ato de alguém servir de fiador para uma outra pessoa.
Eu acredito que o princípio que opera por trás desses versículos é aquele que afirma que nós, como filhos de Deus, devemos administrar com sabedoria os bens que Deus nos deu. Sempre que nós considerarmos um investimento, nós devemos considerar e calcular se a recompensa vale a pena o risco que nós corremos. E quando nós falamos de risco e recompensa, nós estamos falando de risco e recompensa em termos financeiros, em termos econômicos. No caso específico de ser o fiador de alguém, qual é o risco? Se você se tornar fiador de uma pessoa, qual é o risco que você está correndo? O risco de perder os bens que você tem no pagamento daquela dívida. Esse é o risco que você está correndo. Dependendo do tamanho da dívida, o risco de perder tudo aquilo que você tem. Ou quase tudo. E qual é a recompensa? Nenhuma. Você não estará ganhando nenhum dinheiro para ser fiador da pessoa. Você não estará tendo nenhum lucro ao se tornar fiador de alguém. Pelo contrário, você assume o risco de perder tudo, a depender do tamanho da vida, da dívida, você assume o risco de perder todas as coisas sem ganhar nenhum centavo de lucro. De repente, daí então, alguns de vocês devem estar pensando, pô, mas esse tipo de raciocínio não é nada cristão. Porque não foi Jesus que nos ensinou que nós devemos ajudar o próximo? Não foi João Batista que ensinou que nós devemos repartir os nossos bens com aqueles que nada têm? Não é esse o ensino do Evangelho? Sim, é exatamente este o ensino do Evangelho. Todas essas coisas são verdade e nós devemos praticar todas elas. Nós devemos ajudar financeiramente aqueles que nada têm. Se alguém nos pede dinheiro, se alguém nos pede esmola, e nós não temos nenhum motivo para desconfiar que aquela pessoa, na verdade, vai usar aquele dinheiro para comprar bebida alcoólica, ou para comprar drogas, ou qualquer outra coisa assim, se a gente desconfia que aquela pessoa de fato vai usar o dinheiro para comprar algum remédio, para comprar um alimento, alguma coisa assim, a gente deve ajudar a pessoa. A gente deve ajudar financeiramente aqueles que nada têm. Nós devemos repartir a nossa comida com aqueles que não têm nada para comer. Nós devemos repartir as nossas roupas com aqueles que não têm nada para vestir, especialmente neste frio. E hoje está um dia frio, né? Hoje foi um dia frio, o sol não brilhou hoje em Novo Hamburgo. Especialmente neste frio do inverno, nós devemos fornecer roupas quentes, cobertores e cobertas para aqueles que não têm nada para se proteger do frio. Mas essa responsabilidade que nós temos de ajudarmos o próximo e os irmãos nas suas necessidades, essa responsabilidade se limita àquilo que nós temos de sobra. Aquele que tem 2 pães, quer dizer, aquele que tem um pão para si e para sua família no dia de hoje, e tem um outro pão para si e para sua família no dia de amanhã, essa pessoa ela pode repartir com quem não tem. Porque Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Então eu tenho para comer hoje, e tem alguém que não tem o que comer hoje. Então eu vou repartir o meu pão com essa pessoa, vou repartir aquilo que eu tenho para comer. Aquele que tem 2 peças de roupa, uma para usar hoje e outra para usar amanhã, deve repartir com quem hoje não tem nada para vestir.
Você tem a roupa que vai usar hoje, tem a roupa que vai usar amanhã, mas tem alguém que não tem nada para usar hoje. O que você faz? Você pega a roupa que você ia usar amanhã e dá para essa pessoa. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Agora, o mandamento bíblico não ordena que você tire o pão da tua família para dar a outra pessoa. Você só tem um pão, você não tem 2 pães, você só tem um pão para você e para sua família comer hoje. A palavra de Deus não ordena que você tire o pão dos teus filhos para dar para outra pessoa. O mandamento bíblico não ordena que você fique nu para vestir outra pessoa. Você só tem uma roupa. Que é a roupa que você veste hoje, que é a roupa que você vestiu ontem e a roupa que você vai vestir amanhã. A Bíblia não ordena que você fique nu para vestir outra pessoa. O mandamento bíblico não ordena que você tire a coberta ou o cobertor do teu filho para cobrir outra pessoa. É exatamente isso que a administração errada dos bens faz. Ela te rouba não apenas aquilo que você e a tua família têm de sobra, como também te rouba tudo aquilo que você tem. Então, ser fiador de alguém, servir como fiador de uma pessoa, de um amigo teu, de um familiar teu, isso não está contido no mandamento bíblico pelo qual nós devemos ajudar o próximo e aos seus irmãos. Porque quando você se torna fiador de alguém, você arrisca perder o pão que a tua família tem para comer, você se arrisca a perder a roupa que os teus filhos têm para vestir, você se arrisca a perder o cobertor que os teus filhos usam para se aquecer nessas noites de inverno, você se arrisca a perder a casa onde você mora, o teto que te protege do sol, da chuva e do frio. Então não é falta de amor cristão recusar-se a ser fiador de uma pessoa. Porque o mandamento cristão não ordena que nós nos tornemos fiadores de uma pessoa, de qualquer pessoa. Ao se tornar fiador de alguém, você está arriscando perder todos os teus bens, você está arriscando não conseguir mais sustentar a tua família. Ao administrar de forma errada os bens que Deus te deu, você estará arriscando a tua vida e o futuro dos seus filhos. Se alguém precisar de você como fiador, tente ajudar essa pessoa de uma outra maneira. Se você acha que deva ajudar essa pessoa, não ajude ela tornando-se fiador. Ajude ela de uma outra forma. A menos que você confie absolutamente na pessoa da qual você vai se tornar fiador. Apenas que você vai se tornar fiador do teu filho e você sabe que o teu filho é uma pessoa de bom caráter que jamais vai falhar no pagamento de uma dívida, como foi o caso do meu pai com a minha irmã. Mas conhecendo meu pai, eu sei que ele não seria fiador de nenhuma outra pessoa. Além de mim e da minha irmã, meu pai não seria fiador de ninguém mais. Só de nós dois. Então, se alguém precisa que você sirva como fiador, tente ajudar essa pessoa de uma outra maneira. Digamos que um amigo teu, um parente teu, precise alugar uma casa, como foi no caso da minha irmã, e essa pessoa precisa que você se torne fiador junto à imobiliária. Em vez de se arriscar a perder os teus bens e prejudicar o futuro dos seus filhos, tornando-se fiador, ajude essa pessoa a encontrar uma casa para alugar que não exija a figura do fiador.
Ou se for o caso, aconselhar a pessoa, fulano, quem sabe tenta... Quem sabe, não é que eu não quero te ajudar, entendeu? Mas o que tu tá pedindo de mim é muito. Isso eu não posso te fazer. Mas eu posso te ajudar de outras formas. Se você acha que além desse conselho você deve fazer outras coisas, se a pessoa está passando por dificuldades financeiras, você pode se comprometer a ajudar essa pessoa no pagamento do aluguel dela. Porque é melhor você desembolsar com o dinheiro do aluguel, se for o caso, se você acha que deve ajudar essa pessoa, do que arriscar a perder todos os seus bens. Fugindo um pouquinho dessa questão de ser fiador, se você for fazer um empréstimo, um financiamento, e tiver que oferecer uma casa ou um terreno como a garantia, pense bem e calcule os riscos que você estará correndo caso não consiga honrar os pagamentos da dívida. Aquilo que você vai adquirir com o empréstimo ou com o financiamento realmente vale a pena? Você precisa disso agora mesmo? É uma necessidade básica que você precisa. Você precisa comprar essa coisa, você precisa construir isso e não existe outra forma além desse empréstimo, desse financiamento. Isso é realmente necessário que você faça? Agora ou não? Aquilo que você vai adquirir com o empréstimo ou financiamento realmente vale mais e vai te dar mais lucro do que a casa ou o terreno que você estará empenhando? Se você não souber fazer esses cálculos para determinar se vale a pena ou não, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, empenhar os seus bens por um empréstimo ou por um financiamento, você deve procurar a ajuda de um profissional, de alguém que trabalhe com matemática financeira. É melhor pagar uma consulta com uma pessoa assim, para que a pessoa te diga, olha, não vale a pena tu assumir esse risco aqui. Porque essa dívida aqui que tu está contraindo, ela tem juros compostos e funciona dessa forma e não sei o quê. No fim, tu vai pagar 3, 4 vezes a dívida que tu tá contraindo agora e se tu não conseguir honrar com isso, tu ainda vai perder a tua casa, tu vai perder o teu terreno e assim por diante. É melhor gastar um dinheiro com uma pessoa que vai poder fazer essa consulta com você, que vai poder calcular se vale a pena ou não, do que daqui a pouco você empenhar tudo aquilo que você lutou tanto para conquistar e depois perder tudo. E nesse ponto você deve estar se perguntando, o que a administração dos meus bens tem a ver com Deus? O que a administração dos meus bens tem a ver com a vida eterna, tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver, porque como nós já dissemos antes, os bens que nós temos, foi Deus que nos deu. Todas as coisas que nós temos, foi Deus que nos deu. Não. O que eu tenho, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei com o trabalho que eu tenho. Eu trabalho, eu me esforço, eu economizei. Tudo que eu tenho foi o meu trabalho. Sim, mas quem te deu saúde para o trabalho? Quem te deu capacidade para fazer o trabalho que você faz? Não, mas o que eu tenho foi herança, sim, mas quem deu saúde para os teus pais trabalharem e conquistarem aquilo que você recebeu como herança? Foi Deus. Então tudo aquilo que você tem, é Deus que te deu. E adivinha só, Deus te deu tudo aquilo que você tem. E Deus te considera responsável por aquilo que Ele te deu.
E Deus te considera responsável não apenas por cuidar de tudo aquilo que Deus te deu, mas também por multiplicar aquilo que Ele te deu. Deus confiou a cada um dos seus filhos os seus próprios bens. Deus pegou dos seus bens e confiou os seus bens aos seus filhos. E Deus ordena que os seus filhos sejam ótimos administradores. Mas aqueles que rejeitam essa responsabilidade, Jesus também os rejeitará. Porque o reino dos céus também é semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. Cada talento pesa aproximadamente 40 quilos. 40 quilos de ouro, cada talento. Então, 5 vezes 40, 200 quilos. Correto? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 40, 200. A um, ele deu 200 quilos de ouro. E a outro, ele deu 2 talentos, 80 quilos de ouro. E a outro, ele deu 1 talento, 40 quilos de ouro. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, o que recebeu 200 quilos de ouro, negociou com esses talentos, negociou com esses 200 quilos de ouro e ganhou outros 5 talentos. Ele dobrou a quantidade. Ele ganhou 200 talentos de ouro, ele investiu esses 200 talentos de ouro e como recompensa pelo investimento, ele recebeu outros 200 quilos de ouro. Ele agora tem 400 quilos de ouro. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O cara investiu 80 quilos de ouro e o lucro que ele teve foi de 100%. É 100%? É, 100%. Ele dobrou o lucro. Ele dobrou aquilo que ele investiu. Ele investiu 80, agora ele tem 160. Mas o que recebera 1 talento, o que recebeu 40 quilos de ouro, ele foi, abriu um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Os mineradores tiveram tanto trabalho para tirar aquele ouro do solo. Imagina o trabalho que se tem para minerar 40 quilos de ouro. Não é pouca coisa. Os mineradores, aqueles caras que ficam lá na beira do rio, lá minerando, os caras às vezes trabalham um dia inteiro para conseguir menos de 1 grama de ouro. Então imagina o tempo e o esforço para conseguir 40 quilos de ouro. Para conseguir tirar do solo 40 quilos de ouro. Esse cara vai lá e devolve para o solo aquilo que demandou tanto tempo e tanto esforço para ser retirado do solo. Ele pegou, abriu um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos ganhei. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E entrando também eu tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus deu. Tudo o que você tem vem de Deus. E Deus te considera responsável, não apenas por guardar, porque o servo inútil guardou. Ele recebeu 40 quilos de ouro, ele entregou 40 quilos de ouro. Ele guardou. Mas Deus te considera responsável não apenas por guardar aquilo que Ele te deu. Deus te considera responsável por multiplicar aquilo que Ele te deu. Deus quer que você tenha lucro com aquilo que Ele te deu. Mas eu recebi bem pouquinho de Deus. Você pode pensar. Nem 40 quilos de ouro eu recebi. Porque 40 quilos de ouro seria mais ou menos equivalente a $1 milhão. Quer dizer, acho que nenhum de nós aqui teria capacidade para administrar $1 milhão, né? Nenhum de nós aqui tem conhecimento financeiro suficiente do mercado para como administrar, para como investir esse $1 milhão para fazer ele aumentar, né? Nós recebemos bem pouquinho, sim. E você deve administrar com fidelidade e sabedoria este pouquinho que Deus te deu. Você deve administrar com fidelidade e sabedoria este pouquinho que Deus te deu. E então você receberá de Deus a recompensa final na vida eterna. Porque a vida aqui é um treinamento para a vida eterna. De acordo com essa parábola. Porque ele sempre termina, para os 2 primeiros servos, ele diz o seguinte: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus aqui está nos treinando para que nós aprendamos a administrar os seus bens, para que na vida eterna nós venhamos a administrar os bens de Deus, os bens eternos de Deus. Nós estamos aqui administrando os bens temporais de Deus. Deus está nos treinando aqui. Para que nós aprendamos a como administrar. Para que na vida eterna nós saibamos como administrar os seus bens. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Além disso, como um bom administrador que você deve ser, você não deve desperdiçar os bens que Deus te deu em coisas supérfluas. Em coisas que não vão te dar nenhum tipo de retorno. Em coisas que não têm validade nenhuma. Que não têm valor monetário de fato. Não jogue fora o que Deus... Use com sabedoria os bens e a pobreza não te afligirá. Mas além disso, além de usar com sabedoria os teus bens, você também não pode ser preguiçoso para o trabalho. Deus promete o sustento para os seus filhos, e esse sustento vem por meio do trabalho. Porque é hipocrisia nós orarmos a Deus: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e logo depois passarmos o dia inteiro deitados no sofá dormindo. É hipocrisia. Ó Senhor Deus, nos dê o pão nosso de cada dia. Aí depois que a pessoa se levanta da oração, ela se deita no sofá e fica dormindo o dia inteiro. Ou então passa o dia inteiro na frente da televisão, na frente do Netflix, na frente do videogame, na frente do Facebook e coisas do tipo. É hipocrisia.
não devemos ser preguiçosos para o trabalho. Os versículos 6, 7 e 8 nos dizem que nós devemos ser como as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ela junta o seu mantimento. Embora exista uma estrutura social nas colônias de formigas, na qual cada uma tem uma responsabilidade a cumprir, não existe uma estrutura hierárquica entre as formigas. As formigas não têm chefes, as formigas não têm guardas, as formigas não têm dominadores, governadores que as obriguem a trabalhar e as castiguem quando elas deixam de trabalhar. Nenhuma formiga vai ser açoitada no final do dia se ela deixou de trabalhar. Elas não têm chefes, não têm patrões, não têm dominadores, não têm governadores. As formigas não têm ninguém que as ameace com diminuição salarial. Olha, se não fizer, se não caprichar no teu trabalho, eu vou ser obrigado a diminuir o teu salário. Elas não têm ninguém que as ameace com perda de emprego. Olha, se não caprichar no trabalho, infelizmente, eu vou ter que te despedir. Elas não têm ninguém que as ameace com isso. Mas ainda assim, elas trabalham com afinco para juntar os seus alimentos durante o verão. No inverno a gente não vê muita formiga por aí, né? A gente até vê formiga, mas a gente não vê muita formiga. A gente vê mais formiga no verão. Por quê? Porque é no verão que elas estão trabalhando. E a gente vê elas naquelas filhinhas indianas, como a gente chama. E se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver que cada formiguinha, de repente, está carregando um pedacinho de uma folha de uma árvore. Elas estão lá carregando. E elas passam um dia inteiro naquela fila, andando, carregando pedacinho de folha de árvore e coisas assim. E por que elas fazem isso? Por que elas trabalham com afinco durante o verão, ajuntando alimentos? Elas fazem isso para que, quando chegar o inverno, para que quando chegar o frio, quando elas não têm capacidade de ajuntar alimentos, elas tenham aquilo que comer. Aqui está o ponto desses versículos. Na introdução da pregação, nós afirmamos que a palavra de Deus reconhece dois tipos de pobreza. O primeiro tipo de pobreza é aquela que surge de situação fora do nosso controle, e o segundo tipo de pobreza é aquela que surge como resultado da nossa má administração dos bens e da preguiça para o trabalho. Mas tem uma questão aqui. Se nós não formos preguiçosos, mesmo aquelas circunstâncias que estão fora do nosso controle não vão nos prejudicar tanto. Se nós não formos preguiçosos para o trabalho, e se nós administrarmos os nossos bens de forma correta, se acontecer de perdermos o emprego, a perda daquele emprego vai nos prejudicar, mas não vai nos prejudicar tanto quanto nos prejudicaria se tivéssemos sido preguiçosos e se não tivéssemos administrado os nossos bens com sabedoria. Vocês concordam comigo? Se quando eu tenho um emprego, eu me esforço no emprego, e eu administro bem aquele dinheiro que eu recebo como pagamento, eu não gasto em coisas supérfluas. Eu gasto naquelas coisas necessárias e eu procuro economizar. Eu procuro ter uma pequena carteira de investimentos, nem que seja investimentos em renda fixa, mas eu procuro manter alguma coisa ali, guardar, economizar, porque eu estou pensando o seguinte: eu tenho esse emprego agora, mas e se no futuro eu não tiver esse emprego?
Eu tenho que garantir que no futuro a minha família não vai passar fome caso eu perca o meu emprego. Então, se eu não for preguiçoso agora que eu tenho um trabalho, se eu me esforçar no trabalho que eu tenho, e se eu administrar os meus bens com sabedoria, com fidelidade, quando surgir essas situações que estão fora do nosso controle, eu vou ser prejudicado, mas eu não vou ser tão prejudicado. Sim, ele sempre vai procurar alguma coisa. Se ele não consegue um emprego formal, ele vai tentar fazer bico por aí, ele vai tentar alguma coisa, ele sempre vai estar atrás. Sim, até conseguir se colocar de novo no mercado, naquela posição que ele tinha antes, ou talvez uma posição até melhor, dependendo. Né? Então, quer dizer, a preguiça, ela torna... A preguiça e a falta de sabedoria na administração dos bens, ela torna essas situações imprevisíveis piores. Eu poderia estar melhor preparado, mas eu não estou melhor preparado, e por isso agora eu estou sofrendo muito por essa falta de emprego. Se eu não fosse tão preguiçoso quanto eu sou, se eu soubesse administrar os meus bens com sabedoria, eu ia estar sofrendo, mas não seria tão grande o sofrimento. Mas se nós permanecermos aferrados ao sono da preguiça e da indiferença, como nos dizem os versículos 9 e 10, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Se nós permanecermos aferrados ao sono da preguiça e da indiferença, assim como o ladrão rouba tudo aquilo que nós temos, a pobreza nos tirará tudo. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, como aquele que você está caminhando pela rua, de repente surge aquela pessoa com uma arma na mão, ela aponta a arma para ti, ela diz, entrega tudo aquilo que tu tem. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Assim como o ladrão rouba tudo que nós temos, a pobreza nos tirará tudo. Um filho de Deus não pode ser preguiçoso. Um filho de Deus não pode ser preguiçoso porque o seu Pai Celeste e o Senhor Jesus Cristo continuam trabalhando até agora. Eles continuam trabalhando na administração da criação e do reino de Deus. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, o meu Pai não guarda o sábado. Mesmo no sábado, o meu Pai está trabalhando. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque não só infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso é João 5, versículos 16 até o 18. Um filho de Deus não pode ser preguiçoso porque Deus não é preguiçoso. Deus continua trabalhando até agora. Jesus continua trabalhando até agora. Aquele que prefere o sono da preguiça do que trabalhar, essa pessoa ela não tem nenhum direito de requerer ajuda de ninguém e não deveria receber ajuda de ninguém. Ela não tem o direito nenhum de requerer nada de ninguém e não devia receber ajuda de ninguém para que aprenda a trabalhar. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A estes, pois, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Isso é 2 Tessalonicenses
capítulo 3, versículos 10 até o 12. O filho de Deus, ele deve se esforçar no trabalho para que ele tenha como sustentar a sua família e ajudar aqueles que nada têm. Efésios 4, 28 diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que passa necessidade. E 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus familiares, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. O Filho de Deus deve se esforçar no trabalho para que tenha como sustentar a sua família e ajudar aqueles que nada têm. É através do teu trabalho que Deus vai sustentar a tua família. É através do teu trabalho que Deus vai cuidar da tua família. É através do teu trabalho que Deus vai sustentar a sua obra e vai financiar o financiamento do reino de Deus neste mundo. Então, deixe a televisão, o YouTube, o Netflix um pouco de lado. Deixe o Facebook, o videogame, o Instagram um pouco de lado e se esforce para o trabalho. Note que eu não estou dizendo que você não deva usar o YouTube, não deva assistir televisão, não deva assistir Netflix e assim por diante. O que eu estou dizendo é que você não deve se tornar escravo dessas coisas. Você não deve usar essas coisas como desculpa para não se esforçar no trabalho. Você não deve usar essas coisas como desculpa para se tornar preguiçoso. Seja você o empregado modelo da empresa na qual você trabalha. Mostre iniciativa, seja aquele que chega mais cedo, seja aquele que sai mais tarde. Seja aquele que seja participativo, seja aquele que resolva os problemas antes mesmo deles acontecerem. Você percebe, olha aqui, isso aqui vai dar problema. Um empregado preguiçoso pensar, deixa. É problema do meu chefe, problema do meu patrão, ele que resolva isso. Isso uma pessoa preguiçosa pensa. Mas um filho de Deus, ela pensa o seguinte: vai dar problema, eu vou evitar que esse problema aconteça. Se você é uma dona de casa, cuide da sua casa como ninguém. Onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, o que quer que você faça, faça sempre o seu melhor. Quem se recusa a trabalhar, preferindo a preguiça, nega o meio pelo qual Deus responde à oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou repetir porque isso é importante. Quem se recusa a trabalhar, quem prefere a preguiça, nega o meio pelo qual Deus responde à oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quem nega o meio pelo qual Deus responde essa oração, nega a Jesus, que foi aquele que ensinou essa oração, e nega a Deus o Pai, que é aquele a quem essa oração é dirigida. Em outras palavras, quem se recusa a trabalhar, quem prefere a preguiça, está negando a Jesus, está negando a Deus. É por isso que um filho de Deus não pode ser preguiçoso. Porque um filho de Deus preguiçoso está negando com a sua preguiça o próprio Deus. Deus não é preguiçoso. Como essa pessoa aqui que não se parece nada com Deus pode se dizer filho de Deus? Sim.
Sim, o preguiçoso se torna um peso para todas as pessoas. Se torna um peso o cara que não quer trabalhar, né? O cara é casado, né? Mas não quer trabalhar. Ele se torna um peso para a mulher. Porque daí a mulher vai ter que sustentar a casa. Além de cuidar da casa, além de cuidar dos filhos, vai ter que arranjar um jeito de prover alimento para casa. Isso não é um homem de verdade. Isso não tem nada a ver com machismo, feminismo. Porque creio eu que nem mesmo as feministas mais roxas gostariam de estar casadas com um cara que diz o seguinte: olha, eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui o dia inteiro vendo Facebook, no Netflix, não sei o quê. Por mais feminista que aquela mulher seja, ela não vai gostar desse cara. Ela vai se arrepender de ter casado com esse cara. Ela quer um cara que tome a frente, um cara que vai trabalhar, um cara que vai se esforçar para trazer comida para dentro de casa. É a mesma coisa, mulher preguiçosa. Também vai ser um peso para o homem, porque alguém pode pensar, mas o trabalho de casa não... O que um trabalho de uma mulher em casa ajuda no sustento da sua família? Bom, ajuda em muito. Porque se a mulher consegue manter a casa em dia, o marido tem condições de sair para trabalhar. Porque ele não precisa perder tempo com as coisas da casa. Essas coisas já foram resolvidas. Por exemplo, quando nós chegarmos no capítulo 30 de Provérbios, no finalzinho ali, nós vamos ver da mulher fiel, da mulher que realmente agrada a Deus. Ela é aquela que contrata trabalhadores. É aquela que está passando, ela foi no mercado comprar alguma coisa, ela está passando, ela vê um terreno à venda, ela pega dinheiro e ela compra aquele terreno. Ela faz um investimento. Ela ordena os trabalhadores da sua casa, caso ela tenha empregados. Ela é aquela que comanda todo mundo. Quer dizer, então, o trabalho de casa é muito importante na condução da família. O trabalho é o meio pelo qual Deus sustenta os seus filhos. O trabalho é o meio pelo qual Deus abençoa e dá prosperidade aos seus filhos. O trabalho é o meio pelo qual Deus salva os seus filhos da pobreza. Não seja preguiçoso para o trabalho e a pobreza não te afligirá. Ninguém quer ser pobre. E Deus não deseja que os seus filhos empobreçam a ponto de passar necessidade. E é para evitar a pobreza dos filhos de Deus que o Espírito Santo colocou esses versículos na palavra de Deus. E nesses versículos nós aprendemos duas coisas que nos ajudam a fugir da pobreza. Em primeiro lugar, que nós devemos administrar com sabedoria os bens que Deus nos deu. E em segundo lugar, que jamais devemos ser preguiçosos para o trabalho. O exemplo que nós temos aqui de uma péssima administração dos bens, um exemplo que nós jamais devemos seguir, é o de servir de fiador para alguém. Porque ao sermos fiadores, ao servirmos de fiadores para alguém, nós arriscamos perder tudo. E não temos nenhuma recompensa ou prêmio que justifique este risco. E além disso, nós devemos considerar seriamente os riscos que corremos ao oferecer os nossos bens como garantia do pagamento de um empréstimo ou financiamento. É necessário que consideremos se a recompensa e o prêmio compensam um risco de perdermos o que nós temos. Porque um bom investidor, um bom administrador, ele corre riscos sim. É impossível investir sem correr riscos. Um bom administrador, um bom investidor, ele corre riscos sim, mas ele nunca corre riscos desnecessários.
Ele calcula os riscos. Por fim, em tudo que nós fazemos e no nosso trabalho, jamais devemos ser preguiçosos. Porque é por meio do trabalho fiel que Deus nos dá prosperidade e nos fornece recursos para os tempos de dificuldade. Tudo aquilo que fazemos neste mundo tem consequências eternas. Se formos fiéis no pouco que Deus nos deu, na eternidade Deus nos entregará os tesouros eternos, os seus tesouros eternos, para que nós os administremos. Porque nós já passamos a prova era essa vida aqui. A prova é a administração dos bens que Deus nos deu agora, desses bens terrenos. E a recompensa será a honra de administrarmos os bens eternos de Deus, os tesouros eternos de Deus. Mas se agora nós nos mostrarmos infiéis, seja pela má administração, seja pela preguiça, seja pelo gastar em coisas que não têm valor nenhum, o pouco que agora nós recebemos será a única coisa boa que Deus nos dará. Porque o que nos aguarda será a perdição eterna, fora do reino de Deus, fora dos limites do reino de Deus. Não seja você assim, não seja você um mau administrador dos bens que Deus te deu. Não seja alguém que desperdiça as bênçãos de Deus. Não seja um preguiçoso. Comporte-se como um filho de Deus. Deus não é preguiçoso, então você não deve ser preguiçoso. Deus administra os seus bens com sabedoria, então você deve administrar os bens que Deus te deu com sabedoria. Administre bem os teus bens e trabalhe com afinco. Fazendo isso, você fugirá da pobreza neste mundo e será eternamente bem-aventurado. Use com sabedoria os teus bens e não seja preguiçoso para o trabalho, e a pobreza não te afligirá. Amém.